bem, amigos? Capital Mais com você, mais uma edição do podcast No Mundo do Samba, na contagem regressiva para o Carnaval de 2023. Guilherme Queiroz, temos um grande amigo aqui, não é? Mais um grande amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast aqui no Capital Mais com você, mais uma edição no Mundo do Samba, Raul Machado. Carlos Seles, um apaixonado pelo carnaval. Apaixonado pelo carnaval, não só o carnaval de hoje, mas um apaixonado pelo crescimento do Carnaval de São Paulo como cultura, como organização, e também ele conseguiu, na verdade, estar dos dois lados. Você vai entender por quê. Do lado de telespectador, da arquibancada, desfilante, em cargos de escolas de samba e também no segmento empresarial apoiando o Carnaval. Carlos Seles, bem-vindo, que honra bater esse papo aqui contigo. A honra é toda minha, Raul. Eu agradeço aí pela oportunidade, né, de falar um pouco de carnaval, falar um pouco da minha vida, da minha trajetória dentro do mundo do samba. Bom, muita gente do carnaval, das escolas de samba, principalmente Imperatriz da Pauliceia, Nenê de Vila Matilde, já até quem não é dessas escolas, lá no AMB, nos ensaios técnicos, fala, puxa, eu conheço esse rapaz que está dando entrevista hoje aí. Primeira pergunta, como que o carnaval entrou na sua vida? Vamos voltar no tempo. Quando é que você, assim, despertou o interesse para essa festa tão incrível que é o carnaval? Na realidade, a culpa de eu estar no carnaval, né, de eu gostar do carnaval, foi da minha mãe, né? Eu tinha 9, 10 anos de idade, ela me levava para ficar nas cordas lá da Avenida Tiradentes. Para quem não sabe, não precisava pagar para ficar ali, né? Não precisava pagar, você sentava na calçada, né? Precisava chegar cedo para você arrumar um lugarzinho legal, né? Porque a arquibancada era reduzida, nem sei quem ia na arquibancada, acho que eu nunca cheguei perto da arquibancada. Tiradentes ou São João? Tiradentes. Tiradentes. E aí eu ia com ela geralmente levava uma prima ou alguma amiga, e ela era apaixonada pelo carnaval, né? Minha mãe e meus pais são baianos, né? Eles desfilavam ou só assistiam? Não, minha mãe era apaixonada. Meu pai não ia, mas minha mãe, ela gostava do carnaval, levava nos bailes que tinha, né, de carnaval. E aí eu tinha uns primos que eram mais velhos que eu, né, na época. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comecei a frequentar, através deles, a Nenê de Vila Matilde, que é a minha escola de coração. Você, nessa época, né, falar da Nenê, que é uma escola tradicional, fica na Zona Leste. Você já morava no mesmo bairro da Nenê ou não? Não, eu nunca morei no mesmo bairro. Na realidade, eu morei no extremo leste, né? Eu morei entre Itaquera e Guaianazes, um bairro chamado Vila Progresso, né? Que fica bem depois da Leandro de Itaquera. Então, eu sou nascido e criado na Vila Progresso, em Itaquera. Bom, você falou da Nenê, a gente quer saber como é que foi essa tua chegada na Nenê, a sua participação nos primeiros ensaios, como é que você efetivamente virou de um apaixonado pelo carnaval a um integrante da escola? Então, foi um domingo, né? Era um domingo onde tinha a Rua do Samba, a Rua do Pagode, e meus primos me levou para passear à tarde, e a gente acabou chegando até a Nenê, né? E aí a gente ficamos pro ensaio. E eu tinha ganhado um pandeiro, estava com aquele pandeiro, estava aprendendo a tocar pandeiro. E no meio da quadra da Nenê, aí chegou um cara, que é meu padrinho no samba, né? Chamado Torrada, né? Belchior, que ele é da Embaixada do Samba, e me convidou para desfilar. A rala dele estava meio rachada, estava precisando de componente natural, né? E aí ele mandou ir lá na casa dele, né? E me ensinou a rodar pandeiro, me ensinou a sambar, me ensinou a sorrir, me ensinou um monte de coisa relacionado ao carnaval. E ali começou minha paixão pelo carnaval. E sempre desfilando ali, de pandeiro? Na realidade, veja só, gente, ele me convidou, né? Eu tinha de convencer meus pais, né? Porque até então era assistir, né? Até então era assistir com a minha mãe, só no carnaval. Aí eu passei a desfilar, ia desfilar. Para mim era um marco na Nenê de Vila Matilde, que eu só via pela televisão, para falar a verdade, né, cara? Aí eu fui falar com a minha mãe, ela falou, tudo bem, falar com o seu pai. Eu falei, tá bom. Aí meu pai, não, isso aí é coisa de cara que não tem o que fazer, você não vai desfilar, né? Meu pai, ele é baiano, né? Ele era baiano, que ele faleceu. Mas ele não era chegado, se ele gostava fora de casa. Em casa ele durão, né? E aí eu comecei, minha mãe me apoiou, eu comecei a ir aos ensaios, né? E eu passei a ser passista, né? Porque a gente tinha uma ala de pandeiros de lata da favela. Olha, era uma ala famosíssima. Tradicionalíssima. Né? E assim, a gente dava mídia. Onde que a gente ia, a gente dava mídia. Porque naquela época, a gente fazia pirâmide, né, cara? Era muito ensaio. Você tinha de ensaiar muito. Olha, o Torrada,
Ele ensinava você a sambar, a sorrir, a andar sambar sem olhar pro pé, né, cara? Que é uma coisa difícil, né? Quando eu vejo um passista sambando olhando para baixo, me dá um desespero. Né? Então ele me ensinou a rodar o pandeiro, a fazer os malabarismos com o pandeiro. Então e aí eu fui aprimorando, peguei gosto, né? Então meus primeiros 5 anos de neném sempre foi na ala de passista. Então, E pra hoje quem não tem sabe- mais neguinho, né? Porque ele falou pirâmide, pra quem até não sabe, acho que tanto tempo que isso não aparece no carnaval, Não né? parece. Era pirâmide humana, né? Pirâmide Na frente da humana. bateria ou Pirâmide próximo humana, ali. pirâmide humana, né? Então a gente ensaiava onde que a gente na avenida ia fazer a apresentação pro público. O público é a loucura, né? Tanto é que em 85, quando a gente foi pro Rio, cara, a gente montava as pirâmides lá nas maquetes de Sapucaí, era show, Um espetáculo, né? espetáculo. Eu me recordo, esse mesmo no Mundo do Samba, a gente fazia na época na TV, eu recebi uns jovens da própria Nenê de Vila Matilde que fizeram essa exibição no estúdio, Pirâmide Humana. Eram uns 6 ou 7, de 5 a 7 rapazes que pegavam o pandeiro, giravam de um lado para o outro e subiam muito rapidamente, com muita habilidade. Eu acho que isso foi entre 2011 e 2013. Depois disso, sinceramente, eu não vi mais Cara, nenhuma que ala. o carnaval moderno, quando a gente começou a ser pontuado em harmonia e evolução, a ala de pandeiro ela acabava atrapalhando o andamento da escola, porque a gente parava muito, né, para montar a pirâmide. A gente era rápido, tá? A gente montava rapidinho, tinha a base, tinha um cara do meio e o cara de cima. E a ideia nossa sempre, a gente ensaiava para todo mundo tá rodando o pandeiro. Então, o cara tinha de subir mais ou menos rodando o pandeiro. Só o último que não dava para subir rodando o pandeiro, entendeu? Então a gente já montava praticamente, o cara subia. Sincronia total, Sincronia, né? mas era muito ensaio, cara. Por isso que quando eu vejo falar em, a comissão de frente, cara, a gente ensaiava muito, a gente nem era comissão de frente. Ensaiava, era 3 vezes por semana, chegava em casa todo sujo, minha mãe, falava um monte para mim. Né? Mas foi bem gratificante. E que coisa louca, né? Você mesmo falou aí. Era um espetáculo, a plateia vinha abaixo, aplaudia, gritava, mas o próprio rumo que o concurso se transformou, né? Acabou fazendo com que muitas escolas abrissem mão do espetáculo, do show, para disputar o campeonato. Te incomoda hoje ver, por exemplo, muita gente sentou aqui no seu lugar nas últimas semanas, né? Falando, carnaval engessado, o carnaval precisa mudar, enfim. Você sente falta dessa espontaneidade do componente? Sim, eu sinto falta, porque na realidade, né, que acontece? Quando eu vejo hoje uma ala de passista vir parecendo Desfile militar, cara, me incomoda, porque aquilo ali você tem que ter liberdade. A gente ia para um lado, ia para o outro, a gente também ensaiava. Quando tiver a galera X de um lado, você vai para o outro, cara, quem vai ficar no meio? Porque dá para você fazer, ter esses mesmo atrativo pro carnaval sem atrapalhar a harmonia, né? Então, porque o diretor de harmonia ficava louco, a época era o Landão, ele ficava louco, mas a gente era organizado, a gente ensaiava, né? A gente não chegava, não caía de paraquedas. Então, o que me incomoda é o desfile militar. Então, você vê passista, sambando uma atrás da outra, cara, que coisa feia, né? Sem sorriso, sem espontaneidade, né? E outra, né? O passista hoje, poucos, eles sambam sem olhar para baixo, então não tem um sorriso. A gente sambava olhando para a plateia. É mecânico hoje, né? De trazer, a gente tava ali para uma apresentação. Arrancar o aplauso, entendeu? Então a gente, quando eu vejo hoje o desfile militar um atrás do outro, cara, perdeu um pouco o sentido, né? Eu acho que a gente precisava ter espontaneidade no carnaval. E essa sua carreira de passista ali tocando pandeiro foi por quanto tempo? Depois você foi para qual? Foi muito tempo, né, cara? Porque acho que em 2000, quando eu casei, eu tinha 23 anos, eu parei com o carnaval uns 4 anos, né? Até meus filhos atingiram uma idade que eles pudessem ir comigo, porque minha esposa nunca foi do carnaval. Ela gostava, mas ela não era do carnaval. E aí, quando meus filhos a minha filha tinha uns 9 anos, eu voltei para Nenê, né? Na realidade eu sempre fui, né? Nunca deixei de ir, mesmo não estando desfilando. Aí eu fui desfilar e eu já peguei a fantasia para meus filhos, aí eu voltei de novo, aí não saí mais. E aí depois você já começou aí, quando eu com qual voltei, cargo? já não tinha nessa mais. volta. Essa volta eu desfilei ainda como passista 1 ano, né? E depois no segundo ano eu já fui para apoio da harmonia, depois da harmonia
Depois virei diretor de harmonia. Que coisa louca. Você que está assistindo já viu o Carlos Seles no ensaio técnico, na Nenê, na Imperatriz da Pauliceia, nos eventos, ou até nos camarotes. Jamais desconfiaria que, nem eu imaginaria que você foi um passista e dos bons, hein? Agora o auge mesmo que foi o desfile no Rio de Janeiro, né, cara? 85, né? 85, cara, era cada parada do comboio era uma história, né? E o seu Nenê era vivo, a esposa dele também, mas a gente chegou no Rio, né? E o carioca achava que a gente realmente não tinha um diferente. E a Nenê sempre teve uma batucada diferente, né? Uma batucada consagrada. E a nossa ala de passista era diferente. Nem o carioca estava esperando. Nem o carioca esperava ver o que eles viram da nossa ala, né? Então, realmente, para mim foi... Não dá para esquecer. Só para quem não sabe, né? 1985, a Nenê de Vila Matilde foi campeã do Carnaval de São Paulo. E naquele ano, a Nenê foi convidada a desfilar na Marquês de Sapucaí, junto com as campeãs do Rio. Foi a primeira e única escola de samba de São Paulo a ir para o Rio de Janeiro. E tem muitas todo contingente, né? Mas como que é essa viagem? Isso eu nunca perguntei pra ninguém. Como é que é essa viagem de São Paulo pro Rio de Janeiro? Foi todo mundo num comboio ali de ônibus, deu tudo certo? Foi de carro, algum perrengue? Teve tudo, cara. Teve gente que foi de avião, foi de carro, foi de trem. Na realidade, né, trem acho que não. Quem cuidou disso foi o Betinho, né? E o Saldeado, que é um cara que tá vivo. O Saldeado virou meu amigaço, né? E ele junto com o Betinho, junto com o grupo todo, junto com o governador de São Paulo na época, que fizeram todo o planejamento da viagem. Para você ter ideia, se você conversar um dia com o Saldeado, todo dia ele ia até o Rio de Janeiro, ele batia e voltava. Para poder fazer todo o planejamento, detalhes. acertar detalhes, levar os carros alegóricos. Tem uma história que nós levamos o carro do Camisa, o Tobias ficou esperando a gente na volta. A história é bem longa, né? Como eu não era dos bastidores, eu era o cara que estava componente, eu posso contar para vocês da viagem, cara. Né? Quando a gente foi campeã, né? Ali a gente foi pro desfile não tinha desfile das campeãs, só tinha apoteose na época, né? Aí eu tive de convencer minha mãe também para mim. Foi mais um perrengue. Né? Convencer meu pai, né? E eu perdi, cara, naquele carnaval eu perdi um amigo, vizinho. Aí eu fui falar com a mãe do meu amigo. Poxa. Porque eu falei assim, é amigo de verdade, a gente era muito amigo, o cara que me ajudou, fez parte da minha infância ali, do meu crescimento. E ele foi viajar para a praia e teve uma fatalidade lá e faleceu. E o enterro do cara era num sábado, cara. Nossa, coincidia com o desfile. Eu fui falar com a mãe do cara, falei, meu sentimento e tal, mas eu preciso viajar, não vou estar aqui. Ela falou, não, você vai fazer o que você gosta e tal. Vida, né? Que segue. Vida, né? Que segue. E aí eu fui, né? Eu fui para o Rio, né? E a viagem, gente, foi uma loucura, né? Porque, imagina, a gente não tem a organização, né, que a gente tem hoje, né? Então, os ônibus encostaram na quadra. Tinha pessoas nessa viagem que eu nunca vi na Nenê, que nunca tinha desfilado lá. Todo mundo queria ir no Rio, todo mundo queria ir pro Rio desfilar. Não, só um detalhe, né? Muitas co-irmãs questionam esse resultado, né? Muitos também por conta, porque queria estar no Rio de Janeiro. Queria participar desse momento que foi um marco, né? Cara, pra mim é inesquecível. Né? Inesquecível. Você imagina uma viagem com um sambista, campeão do Carnaval de São Paulo, indo pro Rio de Janeiro. Acho que se alguém tentou dormir, não conseguiu. E já existia Sapucaí, né, gente? A gente tava aqui na Tiradentes, mas lá já existia Sapucaí. Então cada parada era uma história, cara. Saque nas lanchonetes, cara. Na volta, meu ônibus foi parar na delegacia. O seu Neném falou: eu ia voltar de avião, porque eu voltei no ônibus do seu Neném, porque eu achei que era um ônibus que ia vir mais tranquilão. Mas que nada. Parada, os caras não tinham grana, né, cara? Então os caras queriam comer com fome, bebida. Dava um jeito. Mas a gente foi muito bem atendido. Chegamos no Rio, foi todo mundo com um maracanãzinho, né? Os componentes. Tinha uma estrutura para receber. Tinha uma estrutura para receber, marmitex e tal, né? O governador de São Paulo e o governador do Rio se juntaram, né, cara? Acho que era o mesmo partido na época. Acho que aqui na época era o Brizola, lá no Rio, e aqui em São Paulo acho que era o Montoro, se eu não me engano. E, cara, todo mundo que foi naquela viagem não tem nada a reclamar, mesmo desses perrengues todo que aconteceu na viagem. É história, né? Cara, uma puta história, sabe? Todo sambista, cara, o sonho dele é desfilar no Rio de Janeiro.
Não tem esse que falar, não quero. Não, é verdade. Porque lá é o berço do samba, lá onde que nasceu tudo, né, cara? E no meu segundo ano de neném, né? Porque eu comecei em 84, o samba era o Xumaré, e aí quando o Cacique rodou a Baiana, que nós fomos campeão em 85. Você tem muitas histórias, né, inusitadas para contar. E o seu rosto também ficou muito conhecido em 2018, 17? não vou lembrar, estava na Nenê, Acho que é 17. e a escola passou, e o desfile que vinha na sequência acabou tendo 17 mesmo. 17. Acabou tendo um atraso por conta do óleo que passou pela pista ali. Na verdade, foi a Vai-Vai. Foi a Vai-Vai que passa Vai pela desfilou, avenida. e aí Com a ficou mancha de óleo pela pista. óleo na pista. Eu não lembro agora a escola que vinha depois. Aí vinha Nenê de Van Era Nenê. Aí Era vinha Nenê. de Van Matilde. Era Nenê e depois Rosas. Isso, Exatamente isso. E aí, a Rede Globo na transmissão, acompanhando aquela situação, o carnaval atrasado. O sol raiando. O sol raiando. O presidente Manteiga não queria entrar porque indicando que a pista estava escorregadia e seria um risco para os componentes. E aí a câmera vai, a câmera vem. A imprensa estava ali na concentração, no olho do furacão, né? Tentando ver o que ia acontecer. E aí que Carlos Seles foi um dos que mais apareceu na telinha da Globo naquele ano, chegou a dar entrevista, enfim, ali. Eu te pergunto, como é que foram esses minutos ali, você com a Nenê, você viveu a Nenê de vários desfiles antológicos na Tiradentes, no AMB, sambas marcantes, uma escola raiz, tradicional, com a sua velha guarda, com a sua ala de baianas, ala de passistas. Você vai entrar para desfilar e de repente tem uma pista cheia de óleo. E você faz o esquenta, já não tinha mais o que esquentar, estava tudo requentado já, o Aguinaldo não aguentava mais cantar. Como é que foi ali aqueles momentos para você, com a escola para entrar, para fazer o seu desfile, disputar mais um título, e esse embrulho todo aí? Para mim foi bem difícil, né? Porque eu fazia parte da coordenação da liga, eu era o responsável da Nenê perante a liga, e o diretor de harmonia acho que era o Márcio Teles, né? Diretor-geral, eu era só a harmonia da escola. E eu tinha de convencer o Manteiga a voltar, né? A gente desfilar, até porque a liga, naquele momento, ela tinha reconhecido que existia um problema que poderia colocar em risco o componente da Nenê, os componentes, né? O Serginho pediu para o cara, que era o presidente da liga na época, ele pediu para limpar a pista, né? Que era uma coisa rápida. Aí o nosso presidente só falou que só ia entrar quando a pista estivesse seca, que era impossível, né? Se a gente for analisar, era impossível secar a pista. Em um curto espaço de em tempo. Curto espaço de tempo. Né? E aí pressão de Globo, o público começa a vaiar. A minha, eu queria fazer só inteiro. Eu queria ajudar o Serginho a trazer o Manteiga liberar, né? Porque na realidade o problema foi que o presidente da Nenê, né, que é o Manteiga, o atual presidente, ele falou, não, eu só vou quando tiver seca, né? E com isso, quem perdeu foi o Carnaval, foi a Nenê, porque depois disso ela não subiu mais para o especial, né? E assim, é difícil, né, cara? Ali tinha Globo, você tem grade, você tem muito dinheiro na mesa. Prefeitura. Né? Prefeitura. Contrato a cumprir, né? Então, eu queria tentar de qualquer forma. Falei, aí eu tinha de falar com o presidente da Nenê. Aí o Serginho, pô, e aí, Carlos, vai... Cadê o presidente? Ficou entre a cruz e a espada, porque você era o representante da Nenê na liga, que queria que o desfile fosse retomado o mais rápido possível. E você também era o harmonia da Nenê, em que o seu presidente achava que a pista não estava ok. Exatamente. Então, eu tinha que convencer ele, aí ele foi para a sala dos coordenadores, falei, Manteiga, vamos embora, vamos desfilar, cara. E com isso a gente perdeu o componente não aguentava mais. Prejudicou o desfile, né? Uma escola de samba, ela chega com 3, 4 horas de antecedência, né? Então o componente fica lá no esquenta, e aí já era praticamente manhã, né? E a gente perdeu componente, fantasia, você acaba deteriorando tudo, né, cara? E aí o carnaval foi aquele fiasco, a Nenê desceu aquele ano, né? E não subiu mais, né? Realmente. Não subiu mais, né? Mas foi mais por teimosia, né, do Manteiga. Porque ele, calor do momento. Não ia mudar nada, sabe? Ali eu falei, cara, vamos embora, não vai mudar nada.
né? O Serginho já reconheceu, o importante é que a Liga já reconheceu que teve um problema, né? E o Serginho ficou desesperado, né, cara? Que ele tinha que dar satisfação pra Globo, né, cara? Todo mundo cobrando. Todo mundo cobrando, né? E eu me colocava na posição dele. Falei, caramba, cara. E a Manteiga era resistente. Você sabe como que é? Presidente é presidente. E né, tinha cara? mais uma escola, Rosas, Rosas saiu de quase Ouro. 10 da manhã. Né? Na Não, realidade, mais foi, cedo, mas fechou. foi bom pro Rosas. 10 foram a gente. É. Né? Na hora que a gente fica lá até o final, né? Foi bom pro Rosas, porque o Rosas daquele ano foi o ano que ele Tava atrasado, né? Tava todo atrasado e eles conseguiram terminar o carnaval. Né? Tanto é que o Rosas ficou numa posição Quinto lugar, voltou para as lugar, campeãs ainda, voltou né? para as campeãs. E quando a gente estava na concentração, o Rosas estava lá colando, pintando, né? Então foi ruim para Nenê, né? O maior prejudicado foi a Nenê e a Liga, né, cara? Porque você tem contrato, né? Você tem contrato, você tem uma grade, né? É a maior emissora do país, né? E foi isso, cara. E aí eu tava ali tentando fazer o meio de campo e não foi fácil. Duas situações inusitadas, então. Você na Sapucaí explodindo de felicidade e no AMB usando uma gíria aqui, numa grande sinuca de bico. Foi daí que você saiu da Nenê ou você ficou mais um ou 2 anos? Não, eu fiquei mais tempo, fiquei mais acho que 1 ou 2 anos, né? Eu nunca saí da Nenê, né? Na realidade, você deixa de desfilar na Nenê. Porque a escola de coração, você não sai dela. Então, eu vou na Nenê de vez em quando, de quarta-feira. Eu continuo indo nos O que você não... Quando eu não sou mais desfilante da escola. De cumprir o compromisso de assumir um cargo e acompanhar de ponta a ponta até o desfile das campeãs. Exatamente. Então, hoje mesmo, eu estando na Imperatriz, eu não deixo de ir em algum ensaio da Nenê, de apoiar. Eu continuo, desde quando eu realmente parei de desfilar, eu continuo apoiando a Nenê, patrocinando algumas coisas. Nossas empresas continuam patrocinando pequenos patrocínios, mas a gente ajuda a Nenê sempre, né? Como a gente ajuda a Leandro, ajuda um pouquinho o Rosa. A gente Antes de falar desse teu lado empresarial, você citou aí a Imperatriz da Pauliceia, que, pelos resultados que a gente vem acompanhando, é uma escola que vem crescendo muito e mostrando, assim, que pode ser uma das potências do Carnaval de São Paulo num curto espaço de tempo. Como é que surgiu em meio a essa tua... Não é paixão, né? Nenê de Verão de amor. Mas como é que surgiu na sua vida a Imperatriz da Pauliceia, que a gente passou a te ver muito, muito atuante lá? Na realidade, né, a Imperatriz da Pauliceia, ela nasceu dentro da Nenê, né? As pessoas que não estavam contentes com a gestão da Nenê, né, viu que não tinha outro jeito, apareceu uma oportunidade, né? E aí a nossa presidente hoje, que é a Mara, ela reuniu algumas pessoas, eu estava entre essas pessoas, e que ela tinha uma escola na mesa para negociar. E aí surgiu a Imperatriz da Pauliceia, né? O Batata, que é vice-presidente lá, trouxe a Imperatriz, eles negociaram e ela acabou ficando com a gestão da escola. Quando você fala negociar, significa que é uma escola que já existia. Já existia há 40 anos. Esse grupo decidiu, a escola está ali, praticamente parada, digamos assim, e nós vamos dar um start, reativá-la, é isso? Exatamente. E o que nós fizemos na Imperatriz? A gente fez o que a gente gostaria de ter feito na Nenê. Profissionalizar, né? Planejar e ter uma escola competitiva. E a gente... Os 3 primeiros carnavais que a gente fez, a gente foi campeão. Vou te fazer uma pergunta indelicada, mas eu tenho que fazer. Obviamente que você falou do seu amor pela Nenê, enfim, e te vejo mais uma vez uma sinuca de bico, porque de repente você é Nenê e começa a participar de uma outra agremiação de pessoas que supostamente deixaram a Nenê por não concordar com a atual gestão ou por buscar uma liberdade que talvez não tinham na Nenê. E para você isso, o pessoal da Nenê não ficou chateado com você por você estar atuando numa escola que, embora estivesse num grupo muito distante da Nenê, hoje ela está muito próxima, tá uma divisão só. Você não sofreu assim comentários de, poxa, tá traindo a gente, fica aqui, por que você tá lá? Eu sofro assédio diariamente para voltar para Nenê, para voltar a desfilar, né? Porque, como eu te falei, eu nunca abandonei. Mas esses assédios, eu sou muito transparente com as pessoas. Qual o motivo que eu saí da Nenê, né? E hoje eu assumi uma responsabilidade que é a presidente, que eu ia estar junto, né? Da Imperatriz da Pauliceia. Nunca deixei de ajudar a Nenê, né? Nunca deixei.
Minha família, na realidade, nunca deixou de ajudar a Nenê, né? A gente tá sempre lá. Mas hoje eu não tenho vontade de voltar a desfilar, a ter cargo. Eu não quero ter cargo mais no carnaval. Eu quero ser um folião do carnaval. Curtir mais a Como festa. hoje eu sou um folião do carnaval na Imperatriz da Pauliceia. Né? Lá você chegou a ser diretor de harmonia? Eu fui diretor-geral de harmonia. A presidente falou, Carlos, é o seguinte, nós vamos comprar a escola e você é o diretor-geral. Eu falei, tá tudo certo. Né? E o que eu fiz nesses 3 anos de Imperatriz? Eu preparei, porque eu já sabia que eu já sabia que eu queria sair do carnaval, sair com cargo, não sair do carnaval. Você não tem mais tempo para... Tempo eu tenho, mas o carnaval, ele não é profissional, sabe? A gente dá muito amor pro carnaval e não recebe nada em troca. Certo. Entendeu? Você recebe só muito trabalho, muita crítica, né? Então não quero mais isso, eu quero curtir o carnaval. Uma né? parte mais leve. O que eu fiz? Desde o primeiro ano eu trouxe um time jovem, eu não queria trazer ninguém viciado no carnaval, né? Que aqueles caras que batem no peito aqui, sabe tudo, 300 anos de carnaval. Criei um time jovem, entre eles eu trouxe o Renato, né? Que é o diretor-geral, né? E quando eu falei que eu ia sair do cargo, eu falei, Mário, eu tenho uma sugestão, gostaria que você desse continuidade ao trabalho. Tem o Renato, né? O Renato é um cara que nasceu na Vila Maria, mas nunca teve oportunidades, né? E passou pela Independente. E ele está desde o primeiro ano comigo trabalhando. É um cara que tem muito a ver comigo, é um apaixonado pelo carnaval, é um cara estudioso, né? E eu já dava para toda a molecada, ó, gente, toca vocês, eu tô aqui só para fazer gestão, exatamente. E aí... Você participou então da parte de estruturar uma base. Estruturar uma base. Aí eles aceitaram e o Renato tá fazendo um trabalho brilhantemente, né? Porque ele tá cheio de gás, ele ainda tem aquele, sabe, pô, quero ser o diretor-geral de harmonia, não porque ele quer ser, porque ele tem condições e capacidade. Por né? competência. Por competência, né? E aí hoje eu sou praticamente um folião do carnaval, com responsabilidade. Em 22 você era diretor de harmonia, nesse carnaval que passou de 22? Sim. Os três carnavais. Então como é que foi também outro desfile de manhã, só que dessa vez você sai com o sabor doce da avenida, você consegue ser campeão do especial de bairros. Antes do sabor doce, houve um pequeno atraso. Então, por isso mesmo, era para desfilar à noite, e aí acontece aquele desfile já com o amanhecer. Foi muito tenso organizar, porque bate o cansaço, como você disse, nos componentes. Como é que foi organizar? E do seu lado, qual foi o sentimento ali prestes a entrar na avenida? Olha, como é que foi isso? Esse carnaval que passou, né, que foi um carnaval improvisado, na realidade, para todos no geral, né? Não só o ESP, mas com a liga também. A gente já a gente já sabia que ia ter dificuldade, mas eu não sabia que a gente ia ter tanta dificuldade. Né? Então nós saímos da quadra muito cedo, porque é uma escola que ela tem ansiosa demais, né? Saímos da quadra cedo e nosso desfile foi praticamente de manhã, né? Pela manhã, quando a gente saiu já estava claro. Eu fui lá à tarde, né? Para entender como eram nossos carros alegóricos. Eu sempre fiz isso, né? Eu quero entender como está a comissão de frente, alegoria, baiana. Aí eu fui lá entender as alegorias, fui olhar, fui ver a pista e naquele momento que eu cheguei ali, eu já vi que a gente ia ter problema. Quais são os problemas que a gente ia ter? A pista, ela era íngreme. Né? Só um detalhe, para quem não acompanhou, o desfile foi no Autódromo de Interlagos esse ano, né? Numa pista de teste lá, uma pista paralela. E eles montaram a pista, cara, e eu vi que era íngreme. Eu falei com o meu carnavalesco, cara, a pista tá suave. Nosso carro era muito grande, né? Muito grande. Tá suave é que assusta, né? Tá suave. Bagunça, não empurra a alegoria, não. E assim, cara, foi um carnaval difícil, né? Porque, como ele falou, nós precisamos... tava todo mundo desanimado, porque muita demora, né? As fantasias, o cara tinha de montar a fantasia. Mas, mesmo assim, a gente montou a escola muito rápida, né? E entramos pro desfile. E assim, a disparidade do que tinha lá para nós era muito grande. Era muito grande. Se a gente tivesse feito um carnaval com a metade dos recursos que a gente fez, a gente passaria, né? Mas até então a gente não sabe, né, cara? Vamos pro jogo, vão tentar colocar os melhores jogadores. E a gente tentou colocar o máximo da gente, né? E o final do desfile foi dramático, porque, na realidade, eu vou falar uma coisa aqui que eu senti. Senti que
tava meio rachado, né? Porque eu tinha harmonia, mas ao mesmo tempo eu era o cara chato da escola, que eu batia de frente com a diretoria, né? Eu tinha meus princípios pautado em regulamento, pautado no carnaval, Na regra né? do jogo. Na regra do jogo, e eu via muitas coisas que poderia dar errado, e no final deu, cara, deu, porque o carro alegórico era muito pesado, né? Foi uma dificuldade para passar a faixa amarela, baiana que caiu antes de passar a faixa amarela. Então teve um sufoco que muita Teve um gente não sufoco, imagina que teve, né? E a diretora preocupada com o tempo, eu tinha um tempo tranquilo, cara, né? Eu sabia que a gente conseguia passar tranquilamente dentro do andamento que eu e meus diretores de harmonia planejamos, né? Mas a diretoria ainda tinha um pé atrás, preocupada com o andamento, e eu preocupado com a plástica, eu preocupado com o carro alegórico, que era muito pesado, as baianas, era íngreme, mas graças a Deus deu certo, né? Aquilo que eu falei para vocês, nós estava ano-luz das outras escolas, em termos de plástica, componente, e aí, graças a Deus, a gente veio para o tricampeonato. Então, na Imperatriz você não continua no cargo, mas continua colaborando com a diretoria. Uma consultoria, quando eles precisam, né, eu estou sempre à disposição. Bom, já partindo para a reta final aqui desse nosso bate-papo, né, tão legal, essas histórias que muita gente às vezes não conhece, e até quando os nossos convidados, como o Carlos, que está aqui, contam, né, sempre surge algum fato novo. E você pode colocar mais um recorde no seu currículo, porque na Imperatriz, antes desse ano, você desfilou no Butantã ou Vila Esperança? Vila Esperança, 2 anos, era Butantã, mas devido ao Covid, a pandemia, eles e o carnaval também atrasou e tal, né? Não tinha uma data certa, eles conseguiram a Interlagos e a gente acabou desfilando em Interlagos. Então o nosso convidado de hoje, ele já desfilou na Tiradentes, na Vila Esperança, no AMB, em Interlagos e na Sapucaí. Não é poucas avenidas, para qualquer um, é um dos recordistas aí. Para encerrar, eu quero saber o seguinte: como você compara a sua liderança no carnaval, que você tem que lidar com voluntários que estão ali e precisam dar o seu melhor em troca da nota 10, e os seus funcionários? Porque você é um empresário de sucesso, começou a trabalhar muito jovem, a gente conhece parte da sua história, e hoje você está à frente de algumas empresas. O que você usa do carnaval no seu meio corporativo e o que você já usou da tua organização, do planejamento, de motivação da sua empresa no carnaval? Na realidade, né, primeiro ano que eu fui diretor-geral de harmonia na Nenê, eu procurei me basear no que eu fazia na empresa e trazer para a Nenê. Porque até então, a Nenê, além de ser uma escola grande, mas ela nunca foi uma escola organizada, planejada, né? Na realidade, é uma escola de sambista que, era feito, as coisas não era de uma maneira correta. Improviso. Improviso, né? E que dava certo, né? Dava certo mais ou menos, porque a gente ficou patinando para ser campeão muitos anos, né? E ficamos pedindo para descer também muitos anos, até que descemos de fato, né? Então, eu falo para você que a minha organização empresarial me ajudou no carnaval, né? Fazer com que o componente ou o meu departamento de harmonia trabalhasse em prol da escola com afinco, sabe, comprometido, cara, é o tratamento, é a maneira que você trata as pessoas, né? Com educação, né? Respeitando um espaço do outro, né? Sem colocar muita imposição, porque a escola de samba tem muita regra. E o mundo novo não aceita muita regra. O cara a cultura de 1900, da década de 80, 90 é uma. A de 2020 é outra. É outra, né? Então, eu procurei sempre trabalhar com o novo, né? Porque o carnaval precisa do novo, né, cara? Precisa do mix. Então, você hoje fazendo o mix, é lógico, a gente só está aqui porque existia um passado, né? Sem o passado não existia nem nós estaríamos aqui. Então, eu tenho de pegar o que é bom do velho e implantar o novo. Tradição e modernidade. Tradição e modernidade, e trazer gente jovem, né, cara? Gente com novos pensamentos, com todo o gás, para dentro da escola de samba, né? Então, eu procurei fazer isso na Nenê, né? Eu departamentei a harmonia, né? Eu criei o departamento de barracão, a gente fez vários trabalhos legais na Nenê, né?
E, assim, o dia que eu fui pedir pro Manteiga, é do meu jeito, eu vou embora, ele me mandou embora antes. Ele falou, cara, não dá, você tem muita coisa para fazer, eu vou colocar o Márcio Teles no seu lugar. Eu falei, tá bom, eu também não trabalho com você, porque desse jeito que você quer que eu trabalhe, eu não trabalho. Eu batia muito de frente com ele também, né? Eu era o cara chato do negócio, como eu fui na Imperatriz. Embora consiga ter uma boa relação hoje, né? Eu nunca deixei de ser, eu sei separar o Entendi. profissional do pessoal, né? Uma coisa eu tenho um problema com ele profissional, outra coisa é pessoal. A nossa amizade Porque nunca tem foi gente abalada. que diante de um desacordo profissional vira a cara, não quer falar mais, Nunca trata teve como isso. inimigo. Não, eu não sou inimigo do Manteiga, ele é meu amigo, né? Eu não concordo com as atitudes como presidente, mas a minha amizade a gente nunca, até porque a gente tem uma amizade familiar, né? Então, pra mim, nunca, eu olho pra ele, e ele é muito generoso, cara. Ele é um puta cara fora da escola de samba, que na escola de samba ele se transforma, mas nem tenho medo de falar isso aqui, mas... O método dele você discorda, discorda, isso, né? é isso. Questão de profissional. Mas nunca deixei de ajudar, nunca deixei. Como ele também nunca deixou de me ajudar. Sempre que eu precisei de alguma coisa, ele sempre teve à disposição, né? Então, voltando um pouquinho, então eu sempre apliquei a metodologia empresarial na escola de samba. Lá na Neném, o departamento, a gente criou várias coisas legais, né? Até a maneira de ensaiar. Na Imperatriz foi uma continuidade, eu só trouxe gente nova, porque eu queria ensinar. Renovar, né? Renovar, mas o pessoal ficava muito no pé atrás comigo, porque era muita gente nova. Pô, harmonia. Porque a concepção, o que é uma harmonia na escola de samba? O que tem de fazer uma harmonia? Uma harmonia tem de lavar banheiro? Ele tem de estar na portaria? Não. Uma harmonia ele tem de ensaiar o canto, a evolução da escola, né? Ele tem de organizar o desfile, ele tem de planejar o desfile, o andamento, trabalhar junto com o diretor de carnaval ou com o carnavalesco, né? E as pessoas da Imperatriz, né, mesmo sendo uma escola nova, eles têm a visão da harmonia antiga, porque eles só tinham a Neném como visão, como referência. Eu fiquei mais de 10 anos na coordenação da Liga, cara, né? Tudo bem que você não aprende muita coisa, mas você aprende com as pessoas, né? Então, você escutando um Mercadoria, um Buiú, um Rogério, que para mim é um fenômeno no carnaval, eu gosto muito do trabalho do Rogério, né? O Carlão, essas pessoas, eu só tiro deles o que é de bom. Então, eu sou mais ouvido, né? Com esses caras que falar, porque eles têm muito para me trazer de conhecimento. O Neco, né, que é um cara que é o pai do Serginho, eu aprendi muito com ele. Quando acabava os desfiles, eles me davam uns toques, falando, Carlos, a Neném passou assim, passou assado. E eu pegava isso e levava para a quadra e corrigia, né? Tanto é que todos são meus amigos. O Manteiga, por exemplo, quando eu fui para a Liga, ele falou, você tem que chegar lá, aqui é a Neném de Vila Matilde, tem de colocar o pé na mesa, aqui é nós. Eu falei, cara, não é assim. Se eu chegasse desse jeito aí, eu não ia ter um amigo, não ia crescer no samba. E eu fiz o meu trabalho, as pessoas precisam gostar primeiro de você, para depois gostar do que você de fato é, né? E eu fiz isso também na Imperatriz da Pauliceia. Então, estou feliz, né, nesse novo modelo de carnaval, né? Nesse novo momento de carnaval, né? Vou ajudar a Imperatriz no que for necessário, sempre, né? Porque a diretoria lá é maravilhosa, né? É uma escola diferente, tem tudo para despontar no carnaval, né? Ainda não é escola de sambista, ela não tem esse viés sambístico igual tem Vai. É uma escola em formação, digamos. É uma escola ainda. em formação que vai demorar uns anos ainda para ela ter o corpo dela ainda, né? Então a gente tem hoje uma bateria que muita gente não é da comunidade, do entorno, não da comunidade. O negócio de comunidade também é o entorno. Então, não é quem mora perto, não, entendi. Né? É quem comunha do mesmo objetivo, né? E se você não pode ser ansioso, não dá para fazer tudo na noite por dia. Você tem uma comunidade, sabe? Você ter componentes que você realmente fala fiel à Imperatriz. Ainda não. Né? Daqui uns 5, 6 anos, ela continuar trabalhando, né? Ela é muito forte nos projetos sociais, ela vai chegar lá. É uma escola que está plantando, hoje, então. Está plantando. Eu olho hoje como quando eu vi em 1986, o Mocidade estava em frangalhos. Olha que a Solange, quanto tempo a Solange demorou para o Mocidade chegar onde chegou? 20 anos, né? 25 Todo anos. mundo olha hoje o Mocidade do jeito que está, né? Fazendo show no Rio de Janeiro, como eu vi agora o show na Rio Grande do Rio, eu dei parabéns para ela. Cara, ela levou, ela subiu o sarrafo de São Paulo no Rio de Janeiro, o respeito que, cara, eles deram um show. Para mim, foi a melhor atração da noite, entendeu? Então, assim, se a gente tiver, quem tá lá hoje, tiver paciência e os trabalhos for sério, 5, 6 anos, a gente vai começar a despontar no carnaval. Minha última pergunta para a gente poder encerrar.
falamos de carnaval, mas muita gente quer saber o que o Carlos faz fora do carnaval. Falei que você é empresário. Vamos ver se o povo acerta. O que será que este homem faz fora do carnaval? Porque você tem mais de uma empresa. O que você faz? Conta pra gente. Na realidade, eu tenho uma empresa junto com meus irmãos, uma sociedade familiar, né? Eu comecei minha carreira na área de tecnologia, né? Eu fui funcionário de uma empresa chamada Cobra Computadores, uma empresa de capital misto, né? Abri uma empresa na área de tecnologia que existe até hoje, em 2006. Hoje eu sou um empresário na área de transporte, né? Então, hoje a gente tem um grupo de empresas, são elas Via Mundo, Via Brasil, que é a mais conhecida, aí você tem a Via Rápida, você tem umas franquias da GoLog lá em Campinas, você tem uma empresa de serviços, a gente não tem só transporte, hoje a gente tem uma empresa chamada Atende, que ela presta serviço para o grupo, né? E a empresa carro-chefe aqui é a Via Mundo, que é uma empresa de transporte aéreo e rodoviário, né? Hoje a gente deve ter aí de colaboradores diretos e indiretos, uns 400, 500 funcionários. Diretos e indiretos, porque você tem funcionário fixo, você tem, no mundo do transporte, você tem agregado, você tem, cada estado onde tem aeroporto, a gente tem uma base que poderia ser uma filial nossa que trabalha para nós, né? E elas recebem as nossas cargas, e elas entregam e coletam. Então, hoje a gente está presente em todo o Brasil, né? Então, o nosso grupo de empresas, ele está pautado no mesmo nicho de mercado, né? Agora a gente abriu a Armazena Aqui, que é uma empresa operador logístico para a área de e-commerce, né? Tem tudo a ver com o transporte. A Via Rápida está em Campinas porque o pessoal do interior é muito bairrista. Então a gente resolveu ter uma transportadora lá, até porque a gente já está lá com a GoLog, né? Que a gente tem as franquias da Gol. Então tem a Via Rápida. Todas são interligadas. Todas são interligadas. Aí eu tenho a Via Mundo, né, que é uma empresa que tem todas as certificações Anvisa, Covida, para transportar medicamentos, transportar alimentos, né? E aí a gente abriu o Atende para ser a prestadora de serviço. Então todos os funcionários hoje praticamente são da Atende, que é para serviço na área de atendimento, os motoristas são registrados pela Atende, e aí ela acaba prestando serviço para todas as empresas do grupo. Nós somos clientes da nossa empresa. E o mais legal, né, que essas empresas, o sambista já viu essas marcas estampadas em camisetas de escola de samba, em caminhão, em eventos da Liga, no próprio site, enfim, porque você acredita muito no carnaval. Quero te parabenizar pelo seu lado sambístico, né? Uma história bonita, e está sendo legal também a chance das pessoas conhecerem, né? Tanto o pessoal que te conhece do meio empresarial conhecer o carnaval, como quem é do carnaval também entender por que você, às vezes, está ali tão centrado, tão sério, mas com técnica, né? Porque isso você também traz a experiência do meio corporativo para uma festa tão louca que é o carnaval, que você tem que colocar 2, 3, 4 mil pessoas, com hora para entrar, com hora para sair, com fantasia, com carro alegórico. Cada ano você aumenta o grau de dificuldade e você sempre bate nessa tecla que sem planejamento, sem organização, não vai para lugar nenhum, né? Verdade. A gente não poderia deixar de falar também, né, Raul, que nesses anos todos que a gente está, a empresa nasceu em 2008, né? A gente tem hoje na área social, a Transportando Esperança, né, na qual um dos meus sócios, que é o Sidney, né, meus sócios são Claudinei Seles e Sidney Seles. Ele comprou a casa que eu nasci em 68, né? Que para mim foi também uma coisa bem impactante, porque quando eu cheguei na casa, a casa praticamente é a mesma, né? O farmacêutico que cuidava, que era o médico da época, né, cara? Ele médico da família, né? Médico da família. Era drogaria, né? Drogaria. Farmácia com PH, cara, ainda. Cheguei lá. Aquela balança antiga, né? A primeira coisa que eu fiz foi na farmácia. E o farmacêutico é o mesmo, né, cara? Caramba, que legal. Ele não me conheceu, né? E a gente tá fazendo vários projetos bem legais lá, né, cara? Então a gente hoje... Qual que é a ideia da ONG, né? Da Transportando ONG? Esperança. Transportando Esperança. A ideia é você fomentar para a comunidade do entorno lá, que elas possam ter uma profissão que o próprio bairro, a própria comunidade absorve, né? Curso de design de sobrancelha, curso de corte de cabelo. A gente hoje tem lá reforço escolar, né? Aula de jiu-jitsu. Então a gente, tudo para a comunidade. De que região? Muita gente está querendo saber. Itaquera, né? Vila Progresso, Zona Leste, onde eu nasci. Onde você nasceu, né? Então, para a gente é bem gratificante. Né? Então hoje a gente, no último dia das crianças, a gente
teve lá mais de 1.000 pessoas, né? Natal agora, vocês fizeram uma ação Nós bonita vamos fazer também. agora no Natal uma ação, né? Fizemos no Natal. Foi agora, né? Foi. Então, Vai fazer no carnaval vai também. fazer Vocês carnaval. não param. Eu tava olhando aqui enquanto você estava falando exatamente o Instagram da Transportando Esperança. É muito gratificante você ver uma criança recebendo um brinquedo, mas né? a gente levou muito a sério a Transportando Esperança. Quando a gente resolveu realmente, de fato, ter a ONG, nós contratamos profissionais para que não seja um projeto de verão. Ah, né? entendi. Então, Para ele se sustentar o ano todo, né? Ele tem que sustentar o ano todo e, assim, por muitos e muitos anos. Né? Porque a gente só quer fazer um pedacinho que os governantes, que o poder público não faz. Então a gente tem lá, hoje já tem uma folha de pagamento, tem profissionais, tem profissional focado na área social, focado na área de captação, né? Então a gente hoje, graças a Deus, a gente está deixando ela redonda. Infelizmente ou felizmente, nós somos o único patrocinador praticamente, mas o bairro tem ajudado muito. Mas vamos começar a mudar isso. Ó. Quem está assistindo a gente aí, ó, Transportando Esperança, vai lá no Instagram, faça contato. Eu acho que o povo brasileiro, ele é muito solidário. E a gente precisa, se a gente não pode fazer, vamos ajudar quem faça. E principalmente trabalhos sérios. Tudo bem, tem a cesta básica, tem o alimento, na Páscoa vocês dão ovo de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, mas mais do que isso, é preciso também ajudar as pessoas na geração de emprego, na qualificação profissional e ajudar as pessoas também a darem um passo além do que só fazer o trabalho brilhante que vocês fazem, que já é dar, mas também ajudar as pessoas a dar o próximo passo. Tenho certeza que muita gente vai te assistir, que está assistindo aqui, vai entrar em contato. Carlos, a gente está com o nosso tempo esgotado. Quero agradecer muito por você ter vindo aqui. Aprendemos muito hoje aqui com a sua história, com a sua trajetória. E a gente vai encontrar você na avenida, curtindo e auxiliando a Imperatriz da Paulista. E tenho certeza que o seu coração batendo mais forte, porque a Nenê vem com tudo aí. Muito obrigado, viu? Obrigado vocês, obrigado Raul, obrigado Mundo do Samba. Parabéns aí, porque eu sei que não é fácil você ter um produto para falar de carnaval quando não existe carnaval o ano inteiro. Né? Vocês estão de parabéns, né? E eu só tenho a agradecer por esse momento aqui. Né? A gente já tem uma parceria de longa data, espero que continue aí. Né? Se precisar da gente, que precisar da Via Mundo, da Transportando Esperança, estamos à disposição. Guilherme Queiroz, voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem. Obrigado, Carlos. Até ensaios técnicos, desfile oficial, com certeza nos vemos por aí. Obrigado, até a próxima, gente. E você que está com a gente, se inscreva no canal Capital Mais com você, curte, compartilhe esse vídeo para toda a sua lista de amigos. Tchau, gente!